Boa noite, pessoal. Bom, tá tudo certo aqui. Eu vou chamar o nosso convidado de hoje. Esperando aqui o nosso convidado, Eduardo. Boa noite, Eduardo. Boa noite, querido. Como vai? Tudo bom? Bom, tudo em ordem por aí? Deixa eu colocar meu fone aqui, peraí. Tá Pronto. certo. Tudo bem por aqui, por aí? Tudo caminhando, né? Como é possível nesse momento terrível que a gente está vivendo, né? Mas sobrevivendo com certa Sobrevivendo, exatamente. qualidade, Bom, eu produzindo. estou muito feliz. Estou Isso. muito feliz que você aceitou o convite, viu, Eduardo? Essa aqui é a minha primeira live, né? Estou estreando na internet hoje e, assim, estreando com chave de ouro, né? Com a Que sua maravilha, presença fico aí, muito feliz, muito honrado. né? Que é uma figura aí que contribui muito, né, no estudo de masculinidades, né? Vem fazendo um trabalho sensacional. E a ideia de hoje é falar um pouco da rede, né? Vamos apresentar a rede para o pessoal, né? Mostrar, né? Divulgar esse trabalho maravilhoso que está sendo realizado. Então, Eduardo, para começar, assim, queria que você falasse um pouco, né? Quem que é o Eduardo na fila do pão? Perdão, não consegui ouvir sua pergunta. Para a gente começar a nossa live aí, eu queria que você falasse um pouco de quem é o Eduardo na fila do pão. Fala um pouco de você. Eu acho importante falar um pouquinho da minha trajetória, porque ela se confunde com a trajetória da rede, né? Na Sim. verdade, eu nasço em plena ditadura, eu estou hoje com 55 anos, né? Então eu nasci em plena ditadura militar, a primeira, né? E aos 20 anos a ditadura se encerrou, né? Durante a minha infância e adolescência, eu sempre me senti muito inadequado, muito fora do lugar, apesar de dentro da minha casa os valores não serem tão tradicionais quanto fora dela, minha mãe sempre trabalhou fora, sempre foi uma Sim. empresária, mas de qualquer modo, tudo que vinha da mídia, os anúncios, os pronunciamentos dos governantes militares, tudo isso anunciava uma masculinidade que eu não conseguia me identificar de maneira alguma. E isso me deixava num lugar muito desconfortável, me sentindo muito mal, muito errado. Né? Foi só Sim. mesmo aos 21, vivendo, já tinha namorado, já tinha tido relações, mas eu comecei minha vida sexual aos 15 anos, mas aos 21 me apaixonei perdidamente pela mãe da minha filha, e só depois, efetivamente, de ter tido minha filha aos 21 anos, é que eu me senti verdadeiramente um homem, né? Por conta de todas as demandas, por conta de todas as desqualificações, as rotulações. Então, essa experiência, ela me marcou em definitivo, né? Porque a partir daí eu me senti mais inteiro, mais unificado, de alguma forma tendo atendido as demandas sociais, mesmo sendo estranho como eu sou, e isso me autorizou a existir, né? Então, isso foi sempre uma questão para mim, né? Tanto na minha graduação, porque eu era praticamente um dos poucos homens, né? Eu fiz uma graduação em fonoaudiologia, depois eu me engajei na psicomotricidade também, basicamente só mulheres, né? Então, quando eu vivi a paternidade e a possibilidade de entrar nesses universos de estudo, eu via sempre esses aspectos, né? Os aspectos de gênero, os aspectos, qual o lugar do homem nessa questão toda, né? Então sempre me interessou muito. Mas foi no mestrado e no doutorado que eu pude canalizar mais isso de uma forma mais intensa, né? No mestrado, um pouco menos, onde eu tratei das relações psicomotoras do bebê hospitalizado, mas eu sempre estava atento da ausência do pai, por exemplo, dentro do hospital. Isso foi feito dentro de enfermarias de hospitais, né? E há uma proibição para o pai pernoitar, ainda hoje,
nas enfermarias pediátricas, né? Então tudo isso sempre me chamou muita atenção. E no doutorado eu realmente mergulhei na questão, né? Buscando entender o lugar do homem na escola, né? Que também é uma ausência muito significativa do homem nos primeiros níveis de ensino. Então, o meu estudo foi exatamente mostrar desse homem dentro desse espaço, né? E tanto no sentido objetivo de educar, em relação a modelos, né, que os meninos estariam recebendo ou deixando de receber dentro da escola, nesse panorama, por exemplo, se ele quer ser um educador, qual é o espelho que ele tem, né? Então, esses movimentos e o nascimento dos meus netos, né, primeiro em 2009, o nascimento do meu neto menino, né, o Leonardo, também me impulsionou muito para... Eu já tinha feito meus estudos de mestrado, mas ainda não tinha feito um movimento efetivo em relação ao que eu iria fazer com o doutorado, né? Que no mestrado eu abri projetos em hospitais, fiz todo um movimento, e no doutorado eu estava desejoso de fazer um movimento, e foi aí, depois do nascimento do Leonardo, em 2011, ele nasceu em 2009, em 2011, maio de 2011, é que eu então iniciei o primeiro movimento, que foi a página no Facebook da Rede Brasil de Masculinidades. Sim. Maravilha. Queria aproveitar aqui para agradecer o pessoal que está entrando aqui na live, né? O Felipe Requião aí, grande parceiro. Vem chegando aí, pessoal. Vamos extrair o máximo aí do Eduardo aí, que hoje ele veio para dar uma aula aqui para gente. Eduardo, assim, como que foi esse início da construção da rede? Assim, quando que isso começou a tomar o rumo que está hoje? Então, em 2011, a gente tinha um panorama, porque aconteceram ao longo desses anos todos vários momentos, né? Por exemplo, no início da década de 90, final da década de 80, início da década de 90, a gente teve vários movimentos interessantes, quer dizer, os artistas, né, estavam discutindo as questões de gênero, a gente teve contribuições brasileiras muito significativas, como o Gabeira, escrevendo sobre gênero, Sócrates Nolasco, pessoas muito interessantes que começaram o movimento, mas depois houve um certo arrefecimento desse movimento. Então, em 2011, nós tínhamos pouquíssimas iniciativas, e eu não estava no momento profissional, eu sou terapeuta, sou educador, eu não estava no momento profissional de me dedicar radicalmente, né, à questão das masculinidades. Então, eu comecei fazendo um movimento bastante singelo, de religar, né, de poder visibilizar, criar essa rede, né, no sentido de poder visibilizar os movimentos que já existiam, e aquilo que eu vinha acumulando de teorias, de literatura, né, de trabalhos que eu vinha conseguindo garimpar nesse momento, ainda muito incipiente dos movimentos, né? E isso perdurou até mais ou menos, na verdade, deixa eu até pegar minha cola aqui, foram alguns movimentos. O primeiro foi o da montagem da página no Facebook. Aí eu senti que a página ainda era pouco nesse sentido de uma promoção de uma dialógica mais efetiva, e criei um grupo no próprio Facebook, alguns dias depois, né, desse primeiro movimento. Deixa eu colocar aqui minhas lupas. Então, o primeiro movimento foi a criação do Face, depois o grupo do Face, 3 dias depois. E aí eu permaneci alguns anos, né, de 2011 a 2014, cultivando esses dois espaços, né, chamando pessoas, fazendo contatos com trabalhos que eu achava interessantes, né, dialogando, vendo como é que as pessoas estavam sentindo o movimento, mas uma coisa muito, muito suave mesmo. E em 2014 eu resolvi, com o nascimento da minha neta, também me implicar um pouco mais ainda, né? Pela questão da violência contra a mulher, pela questão né, de todos esses absurdos, né, do feminicídio, que lá não estavam nos números que estão hoje, mas eram já bastante significativos, né? E aí a ideia era ampliar ainda mais essa comunicação. Foi quando a gente criou o grupo no WhatsApp, né? Foi em 2019 que eu, então, inicio esse grupo no WhatsApp, e ele vem se desenhando de maneira muito interessante ao longo dos anos, né? Que, na verdade, desse 1 ano e 8 meses, 1 ano e 10 meses.
Primeiro, ele era um espaço mais confessional, onde os homens em desconstrução desejavam trocar entre si, se fortalecer nessa pesquisa pessoal. E depois ele foi se desenhando como uma reconexão de vários trabalhos, de homens que trabalham homens, de pesquisadores, de terapeutas. Então, hoje a gente tem cerca de 130 homens no grupo do WhatsApp, que tem mais esse perfil no momento, quer dizer, homens ligados a grupos, como o seu, por exemplo, né, que você está lá conosco. Sim, tamo junto. Então, que buscam, então, fazer alguns movimentos juntos. Né? A rede não é um movimento, isso é uma coisa importante. Né? A rede é um espaço, é um lugar de acolhimento, é um lugar de conexão para que surjam movimentos. Então, daí para cá, desse ano, de 2019 para cá, é que a intensificação foi grande. Nós tivemos praticamente uma live a cada mês, com esses homens maravilhosos que compõem a rede, como Flávio Urra, como Sérgio Barbosa, como Humberto Oliveira. São nomes que são precursores, por exemplo, no caso do Sérgio e do Flávio Urra, precursores em relação à violência contra a mulher, né, em relação à Lei Maria da Penha. Então, foram se aproximando essas pessoas maravilhosas e nós fizemos lives incríveis, que estão indo aos poucos para o canal que a gente abriu recentemente, mas estão no Instagram algumas. Nós fizemos um evento maravilhoso no final do ano passado, presencial, né? E esse ano fizemos o segundo, mais amplo, apesar de ser online, foi maravilhoso, foi lindo. É maravilhoso. Algumas campanhas, né, acontecendo sempre, uma campanha contra a violência contra a mulher, outra sobre paternidade, outra sobre questões ligadas à masculinidade. Então, a rede é esse espaço de troca, de acolhimento, de referência para aqueles que estão começando, para aqueles que já estão há bastante tempo, quer dizer, poderem trazer essa possibilidade de troca, de dialógica. Então, eu vejo a rede como essa tessitura mesmo, né, composta por várias mãos, e que vai sendo criada. É muito interessante, eu estive fazendo uma retrospectiva para falar com você hoje, né? Eu estava me lembrando dos homens que contribuíam mais num primeiro momento, o Flávio Oliveira, o Agni, e depois aí eles contribuíram imensamente, depois outro grupo contribuiu, agora um novo grupo está se aproximando, você, o Felipe, né, o Luiz, quer dizer, são várias ondas que a gente vai assistindo nesse movimento. Agora, é uma dessas pessoas juntas, né? Porque a gente tem muitos assoberbamentos na vida, muitas demandas. Então, eu já fico feliz da gente estar junto, mesmo que a gente não produza 100% do que a gente poderia, né? Mas aos pouquinhos a gente vai evoluindo. Uma da sua fala que eu achei bem interessante, né, logo no início, a questão da paternidade, né? Eu estava pensando aqui agora comigo, como a paternidade tem esse poder de transformar, né, o homem, né? Ela mexe muito com a gente, né? Ela é como se a gente despertasse, né, por várias questões assim masculinidade social, afetiva, tudo, né? E Eduardo, assim, sobre a rede, né? Minha próxima pergunta era qual o objetivo da rede, mas você já falou um pouquinho, né? E assim, eu acho importante deixar bem claro isso, né? Que a rede, você falou, né? Que a rede não é um movimento, né? Ela é um espaço, né? Um espaço para as pessoas se conectarem, esses trabalhos se conectarem. E acho que é importante deixar isso claro, né? Porque tem muitos homens que chegam na rede, ou muitos homens que acompanham o perfil da rede e ficam com essa dúvida, né? O que é a rede? Qual é o objetivo dela, né? Para onde ela quer ir, né? Qual a finalidade? Você poderia explorar um pouco mais o objetivo da rede? Claro, claro. Então, a nossa missão é a religação. Na verdade, os meus estudos de mestrado, doutorado, foram muito atravessados por um pensador que eu gosto muito, que se chama Edgar Morin. Edgar Morin é um pensador que hoje tem 99 anos e ele nos convida a pensar de forma complexa. A palavra complexa vem do latim e significa aquilo que é tecido junto. Então, essa ideia de rede, essa ideia de conexão, de contexto, é uma ideia que, para mim, é muito cara, né? Porque eu acho que só mesmo, e uma das coisas que Morin insiste na sua obra, é que a gente precisa se reconectar para se tornar verdadeiramente humanos, né?
Então, em última instância, tudo que eu faço, tanto a minha formação em psicomotricidade, quanto a rede, quanto os movimentos no consultório, quanto nas pós-graduações, é sempre um movimento de cultivar, de jogar sementes para essa grande reforma do pensamento, que me parece fundamental para que as pessoas possam conviver de uma maneira mais potente, mais feliz, para que as diferenças possam ser realmente acolhidas, que a gente possa ter uma sociedade realmente solidária, inclusiva. Tudo que eu faço, a minha vida é dedicada a isso, né? Por causa exatamente do que eu expliquei no início, né? Por causa inicialmente de mim mesmo, né? Eu não me sentia uma pessoa com um lugar, eu não me sentia com o direito de existir. Então eu falo, quando eu falo dessas questões, eu falo de um lugar que eu conheço, né? Um lugar que eu vivi. Eu já fui agredido na rua, por roupas que eu gostava de usar, eu já levei ovo na rua, já muitos xingamentos. Então, assim, não hoje tanto, né? Agora a gente vai envelhecendo, vai ganhando um pouco mais de respeito, mas na minha juventude, na minha adolescência, no início da minha vida adulta, né? Então, esse não lugar que muitas vezes a gente vê, né, vários homens vivendo, né, é um lugar que eu conheço bastante, é um não lugar que eu conheço bastante. Então, a minha vida é dedicada a isso, né, nos espaços educacionais, a prevenir que isso aconteça com as pessoas, e nos outros espaços tentando resgatar que elas possam ser acolhidas e recebidas como seres humanos, né? Então, a rede é esse espaço de pluralidade. Eu tenho muito prazer em ver, né, que a rede se constitui de homens cis, de homens trans, de homens negros, de homens brancos, de homens bissexuais, heterossexuais, de gênero fluido. Nós temos representações tanto em relação a gênero quanto em relação à sexualidade, as mais diversas, as mais variadas, e homens que convivem, que conseguem dialogar, cada um no seu ritmo, cada um no seu tempo. Mas por que eu digo que a rede não é um movimento? Porque nós precisamos ainda criar um movimento como criaram as mulheres do movimento feminista, né? Nós temos algumas iniciativas, o movimento não cabe em nenhuma organização, né? Ele é exatamente o resultado da religação de todas essas organizações. Outra coisa importante é que a rede não é uma empresa, né? Apesar de ter uma missão, de ter objetivos, ela não tem fins lucrativos, né? Ela não tem uma organização empresarial, porque ela também não tem uma única formulação. Por exemplo, nós temos homens que estão mais ligados aos estudos, por exemplo, do sagrado masculino, outros que estão ligados a questões muito mais disruptivas, como as teorias de Preciado, né, a contrassexualidade, as questões da desconstrução da colonização. Né? São linguagens, às vezes, que se chocam em alguns momentos, mas a beleza é essa convivência, né? E a potência de criar juntos. Sim, criar sempre. Criar possibilidades de ação, de intervenção. Nós já fizemos vários movimentos interessantes, desde, como eu disse, campanhas, lives, eventos, até cartas para jornais, né, em nome da rede, porque apesar da rede não ser uma representação, né, a gente tem representações muito importantes dentro da rede e muita simpatia, né, por esse movimento que vem acontecendo, sempre nessa pauta da suavidade, do respeito, da aceitação pelo ritmo. Por exemplo, há pessoas que compõem a rede que só estão lá porque me disseram: oh, Eduardo, eu vou ficar aqui para endossar a rede, mas eu não tenho condição de colaborar no próximo ano, nos próximos 2 anos que eu estou envolvido em pesquisa. Não importa, é porque aquela pessoa está ali trazendo sua escuta, eventualmente trazendo sua contribuição. Então, a rede é um espaço de conexões, de religação, que pode, sim, promover muitas ações, mas ela em si não é um movimento que a gente precisa ainda, né? A gente precisa se fortalecer, se religar, para fazer um grande movimento de reforma do pensamento ligado à questão das masculinidades, né? Perfeito. Então, resumindo, a rede é um solo fértil, onde os grupos vão lá e plantam suas sementinhas de projetos e florescem, né?
e se Muito bom. conhecem, se religam, fazem movimentos em parceria. Agora mesmo fizemos um movimento em relação ao Laço Branco, Sim. fizemos várias lambes com questões interessantes sobre essa questão do que é ser homem. Então, é nesse lugar de produção, de prazer, de religar, né, de respeito, de convivência, que a gente pensou a rede, e é o que ela vem sendo, a princípio, com a adesão e o apoio, né, de todos que estão nela. Mas ela é Ah, aberta a transformações sempre, claro. Agora, ela não vai se tornar uma empresa, nem vai se tornar um movimento por si, né? Porque ela é apenas um lugar de referência. Porque em 2011 não havia esse lugar, né? As pessoas estavam soltas, sim. as poucas que estavam soltas, e se sentiam um pouco desmotivadas, às vezes desistiam. Então era nesse movimento de fortalecer, dizer, não, nós estamos juntos, eu não estou fazendo um movimento efetivo de fazer rodas, por exemplo, eu vim fazer rodas agora, no ano passado só. Então, desde esse momento inicial, eu não fazia eventos, não fazia as coisas específicas. Eu só mesmo, a gente segurava a mão um do outro e dizia, vamos lá, você está indo nessa direção, vamos divulgar, vamos fazer com que as pessoas conheçam o seu trabalho, juntos vamos falar da rede também. Então, é esse espaço de acolhimento, de diversidade, de dialógica e de potência de criação. É como eu vejo. Eu acho maravilhoso. Esse espaço assim, é extremamente importante, né? Compartilhando um pouquinho da minha experiência, antes de iniciar o HQS, eu procurei outros grupos para participar, né? Eu estava com muitas questões sobre a minha masculinidade que eu precisava, né, trabalhar isso. Não achei grupo aqui na região. Aí comecei a procurar, não achei nada, falei, vamos criar um. Mas foi meio que na cara e na coragem. A gente não teve esse apoio, esse suporte, né? Que talvez uma rede, um espaço de troca poderia oferecer, né? Então, eu lembro que no começo tinha o nosso grupo aqui em Jundiaí é uma cidade relativamente grande, né? Acho que eu não lembro de cabeça o número de habitantes, mas aqui na região ela acho que é maior. Então, quando o nosso grupo surgiu, assim, teve uma adesão muito grande, muita gente procurando, né? A mídia quis divulgar porque achou que era uma coisa nova, uma coisa interessante. E essa visibilidade fez com que outros grupos perto aqui, né, viessem atrás da gente. Oh, vamos conversar, vamos fazer troca, né? O Felipe Requião mesmo foi um, né? Ele viu a nossa rede na internet, entrou em contato comigo para a gente fazer essas trocas. Ah, como que você está fazendo? Ah, eu estou fazendo assim, não, eu estou fazendo assado. Aí a gente, desde o início, está fazendo essas trocas. E é muito importante esse espaço, né? Até mesmo para quem está começando, né? Assim, a gente aprende a ser machista desde bebê, né? A gente sai do útero, né, aprendendo a ser machista. E aí quando a gente resolve criar um grupo, né, uma roda de homens para falar sobre masculinidades, a gente fica meio perdido, né? Exige muito estudo, né? Esse acolhimento faz toda a diferença. Então, assim, Eduardo, eu acho fantástico, assim, esse, essa proposta, né, esse espaço da rede, né? Eduardo, assim, outra dúvida, ou uma conversa que eu queria ter com você aqui, né? Você falou desse movimento dos homens, né, do movimento feminista, tal. Assim, na sua opinião, né, que pé que você acha que os homens, os grupos de homens, esses projetos, esse homem que quer rever essa cultura do machismo, do patriarcado, a tendência é que os homens criem um movimento semelhante ao feminismo, e se esse movimento existe, em que pé estamos, na sua opinião? Eu penso que o movimento em si, que a gente possa comparar com o movimento feminista, não, ainda não temos, né? Eu acho que existem realmente homens muito sérios, envolvidos em várias possibilidades de ação, mas acho que essa articulação ainda está para acontecer. Eu espero que a rede possa contribuir de alguma forma também, né? Acho que já contribui um pouco, mas acho que em termos de um movimento que a gente possa encher a boca, dizer que existe, dizer que está realizando, acho que a gente ainda está um pouquinho distante. Eu acho que, vamos dizer que esse ano de 2019 houve a eclosão de muitos grupos, então ainda me parece que as individualidades ainda estão se organizando, né? Porque é isso, para você se religar com o outro, você precisa ter uma unidade, né? Ter uma identidade, né? Então eu acho que cada grupo está fortalecendo a sua identidade
e eu acho que nos próximos anos a gente pode conseguir algo mais efetivo. Eu estava até conversando com o Felipe Requião sobre isso, assim, que eu vejo que a gente ainda está muito pulverizado, né? A gente viu nesse período de pandemia, por exemplo, a gente tinha 30, 40 lives por semana, às vezes algumas da mesma temática, os grupos não se articulavam nem para fazer horários diferentes. Então, a gente ainda está muito sem essa comunicação, né? A gente está vendo assim, um número muito grande de trabalhos. Eu estava até ouvindo, antes de nós começarmos, estava ouvindo aquele rapaz do Papo de Homem numa palestra, e ele estava falando que até um membro nosso da rede, Adriano, agora me fugiu o sobrenome O dele. Guilherme? Hã? O Guilherme do Papo de Homem? Guilherme estava falando sobre o Adriano, que está fazendo aquela pesquisa que nós já respondemos, que já são mais de 350 grupos de homens só trabalhando a questão da violência contra a mulher. Né? Então, para a gente ver, quer dizer, a proliferação, a abundância. Mas eu acho que depois dessa proliferação, desse aumento, né? Porque também isso fala de representatividade, fala de interesse, a gente precisa fazer esse movimento de religação para fortalecer realmente e tornar essa ação uma ação mais política. Né? Eu acho que ela está ainda uma ação de informação, uma ação de auxílio de desconstrução, né, para os homens, de alerta para as pessoas em geral, mas ainda não temos uma articulação política, uma força política que nos leve a fazer sugestões, né, para políticas públicas, a tentar incidir sobre algumas decisões mais intensas. Então, acho que isso ainda está a ser construído. Mas acho que é uma questão da história mesmo, como ela vai se produzindo, né? Quer dizer, primeiro uma ampliação, uma constatação de que é importante, de que é necessário, e depois uma organização pode ir se dando, né? As pessoas vão percebendo que, para além das suas próprias realizações pessoais, existe algo que é possível fazer junto, né? Agora, essa proliferação, ela também trouxe, a gente não pode deixar de falar disso, né? Alguns grupos que vendem uma imagem de desconstrução da masculinidade ou do machismo, mas na verdade são de recrudescimento dessa masculinidade tóxica. Né? Então nós estamos vendo ao mesmo tempo que há uma proliferação de grupos de homens muito interessantes e ricos querendo essa desconstrução efetiva, existem outros evocando técnicas de reforço da virilidade e do masculino sem S, que me assustam muito, né? Assim, é bastante importante a gente estar muito atento, porque às vezes travestido de um discurso libertário, existem algozes mesmo que querem detonar o movimento, né? Que querem mostrar, a partir do que a gente está colocando, uma maneira de ser mais macho de verdade ainda, né? mais toxicidade, né, no exercício da masculinidade e, obviamente, da violência e da morte, né? Porque a gente está falando disso. Inclusive, eu vi na internet, né, parece que aconteceu, né, de uma roda de homens ser invadida lá, virtual, por homens que queriam defender o machismo, né? Defender os seus privilégios, né? Foi invadido no início. Foi invadido por 6 homens que começaram a agredir as pessoas, tentaram desfazer o grupo, foi uma coisa bem desagradável, isso em 2019. E recentemente, por causa da campanha do Laço Branco, recebi várias agressões na página. Sério? Nossa. Várias. Infelizmente. Uma vez eu fui dar uma palestra sobre gênero e eu fiquei até receoso, porque um rapaz me ameaçou, disse que eu estava defendendo... como é que ele falou? Que eu estava... Ideologia de gênero? A ideologia de gênero? Sim, que eu estava vendendo a ideologia de gênero, que isso era uma vergonha e que eu tomasse cuidado. Né? Não aconteceu nada, eu fui, dei minha palestra, mas é um lugar de risco, infelizmente, ainda. Né? Ainda mais agora no governo que nós estamos. Né?
Infelizmente, né? Teve um caso do homem que foi defender uma mulher que estava apanhando na rua e acabou morrendo, né? Acho que o agressor matou ele. Então, realmente, a gente ainda tem um desafio bem grande, né? Essa questão da violência, né? Da agressão que a cultura do machismo prega é uma barreira bem grande que a gente precisa solucionar, né? Mas, assim, no início do grupo, nosso grupo que já também a gente sofreu algumas agressões verbais, e tem esse movimento contrário mesmo, né? Tem gente que tá tão imerso na zona de conforto, né? Ele está tão agarrado nos seus privilégios, na sua posição do macho alfa, que ele vai defender isso a todo custo, né? Até algum evento acontecer na vida dele, ele ser jogado dessa zona de conforto. Eu confesso que antes do HQS eu já fui atrás de curso do macho alfa, como ser um macho alfa, né? Hoje eu até tenho um pouco de vergonha de assumir isso, mas assim, eu estava perdido, não sabia para que caminho correr. Aí surgiu, eu fui avaliar. Graças, assim, a contatos que eu tive, a pessoas que me orientaram, falaram, não, isso daí não é legal, tem outras opções, tal. E aí fui meio que caminhando. Na época eu fazia terapia, assim, minha terapeuta ajudou muito, não, vamos com calma, não é bem assim, né? É legal, assim, você quer formar um grupo, é legal, né? Mas tem muita coisa que vocês precisam pensar. Então, no início do nosso grupo, a gente teve uma ajuda muito grande, né, do grupo feminista aqui, a Rede 5050, e na época uma das voluntárias, a Laura, ajudou muito com material, com conteúdo. Então, eu acho que essa base, esse acolhimento, assim, é fundamental para quem está ouvindo e quer formar um grupo, né? Busque, né, bases, busque material didático, né, procure estudar um pouco, porque senão desvia, né, se perde no caminho, né. Isso, Eu vem acho fazer também. parte da rede. Nós estamos com um grupo que está se começando ainda a se organizar para fazer exatamente estudos sobre rodas de conversa, com pessoas que já têm experiência, aqueles que estão iniciando. Junte-se a nós. Maravilha. A página da Não, rede tem muita informação, o Instagram também. Vale a pena. Também tem os nossos parceiros, estão lá para vocês poderem também conhecer eu trabalhos lembro. sérios, né? Trabalhos que estão realmente na direção da desconstrução e não do reforço. Exatamente. Eu lembro que o Papo de Homem também fez um trabalho, né, de incentivo aos novos grupos, né, como se fosse um material didático, né, para quem está querendo iniciar. Então, assim, hoje se encontra material, né, assim, eu acho que até 5 anos atrás era mais difícil, né, mas hoje, como você falou, com essa proliferação de grupos aí, tem bastante gente conversando e produzindo conteúdo, né, sobre o tema, né. E, Os Eduardo, sobre filmes que foram produzidos foram muito importantes para essa consciência desse período, né, para cá. Assim, os filmes que foram produzidos, né, O Silêncio dos Homens. Eu vejo que vários homens que hoje trabalham homens foram sensibilizados, por exemplo, por esse veículo. Eu acredito muito no cinema, no audiovisual, como formas de sensibilização. A gente também tem um projeto que vai tentar levar pequenos vídeos para botecos, onde os homens estiverem, né, para tentar sensibilizar os homens que não estão em busca dessa desconstrução, né, mas para falar de alguns temas importantes. Eu acho que pode ser bem impactante. Assim como as artes gráficas que a gente está usando nos Lambs, né, eu acredito muito na arte como forma de sensibilização. eu também. Eu acho que a arte, né, seja ela qual for, ela tem esse impacto, né? Ela mexe com, ela pega no nosso emocional, né? Faz a gente refletir sobre essas questões, né? Eu lembro que teve um filme que eu assisti, assim, que me fez refletir muito, né? Que fez eu iniciar vários questionamentos. Eu não lembro o nome do filme, mas é um filme que estava na Netflix. Um cara totalmente machista vai lá e troca ele bate a cabeça e vai parar numa outra realidade, onde as mulheres dominam, né? Um mundo, é, como fala, feminismo, né? As mulheres têm o poder. E aí o cara sofre pra caramba, né? Ele é assediado no trabalho, né? Ele tem as suas dificuldades para se relacionar porque as mulheres ficam impondo para ele um modelo, né? Ficou objetificando ele, né?
Então é sensacional. Aí, assim, eu lembro que eu estava assistindo esse filme com a minha esposa, aí na hora ela fez um comentário, ó, tá vendo que o cara falou? Você faz isso direto comigo. Aí eu comecei a refletir sobre isso, né? É verdade, eu faço isso mesmo. Aí parei. Então eu acho que a arte tem esse poder transformador, assim, né? E tomara que mais artistas, né, venham para esse movimento, né, de desconstrução do machismo, né? E reforce esse time, né, com produto, Agora, né? no segundo encontro que tivemos em novembro, né, foi muito bonito que nós conseguimos articular as partes de relatos e de reflexões científicas com arte. Então, nós tivemos poeta, nós tivemos todos homens, né? Poetas, cantores, atores, né? Trazendo a sua arte, né, como expressão para a gente pensar as masculinidades. Foi muito lindo, foi muito lindo. É, nossa, o último encontro também eu achei fantástico, muito bacana. E, Eduardo, sobre essa questão do movimento dos homens, né, só para complementar, assim, eu vejo também, assim, desde do início do HQS, a gente tem acompanhado algumas iniciativas e vendo que, assim, ainda está muito no começo, né, os homens, né, ainda estão entendendo qual é o seu papel, né, nessa luta, né, porque, assim, o movimento dos homens vai ser totalmente diferente do movimento feminista, né, porque o machismo afeta a gente de forma diferente, né, a gente não é, a gente jamais vai conseguir entender o que uma mulher passa porque é uma realidade totalmente diferente. A gente ainda precisa entender, né, como que vai ser a nossa luta, né? Quais vão ser as nossas bandeiras, né? O que que a gente vai defender, né? Então, conversando em reuniões, a gente às vezes conversa com isso sobre esse tema com o pessoal e tá todo mundo ainda tentando entender, né? E espero, do fundo do coração, que a gente não leve assim 60 anos como levou o movimento feminista para atingir assim o ponto que chegou de propor política pública, de pressionar as lideranças, né, políticas, religiosas, né, até mercado, né, o movimento feminista pressiona o mercado, né, quando alguma empresa tem alguma postura que vai contra o movimento vai lá e pressiona e ele se revém essa postura, né? Então eu torço muito para que chegue nesse patamar, né, de, sabe, de a gente caminhar junto com o movimento feminista, né, para mudar isso, né, porque muitos homens querem essa mudança, né, tem muitos homens, assim como você falou, né, que não se encaixam nisso, né, eu mesmo lembro que eu, desde a minha adolescência, eu me sentia muito assim, né, a tal da caixa dos homens, né, a sociedade tentava me enfiar nessa caixa, eu não conseguia entrar, né, assim, eu sempre eu preferia andar mais com mulheres, porque os homens, né, aquela coisa, ei, você foi na balada lá, quantos você pegou? Né? Aí você foi, tá, mas, né, cara, você tá sendo frouxo, né, cara? Mostra quem é que manda, né? E brincadeiras tontas, sabe, de violência, né? Eu lembro que eu já cheguei a ser amarrado num poste, né? Porque os meus amigos estavam supostamente brincando, né? Então, eu não conseguia me encaixar nisso. Eu acho que acredito que tem muitos homens ainda que não conseguem se encaixar e estão caminhando para o movimento, né? Para esse movimento, está caminhando para esses grupos, né? De desconstrução. E aí que eu vejo que é um papel, que a rede faz um papel extremamente importante, né? De oferecer um espaço, né? Para essa reconexão, né? Para receber esses grupos, esses homens que querem contribuir, construir, né? Uma sociedade aí mais igualitária, uma sociedade que não tem essa violência, tanto com os homens quanto com as mulheres, né? Que em muitos casos as mulheres, né, em relação ao machismo, a mulher ela sofre mais violência que o homem, né? Então, fantástico, assim, eu acho que eu cada dia admiro mais sua iniciativa, a rede e Eduardo, nosso tempo está acabando e assim eu gostaria de pedir para você falar como que faz para participar da rede, quem quer participar desse espaço, é, como que pode estar chegando na rede, e assim, e se vier na rede, né, como que ela pode contribuir. Então, a rede tem vários espaços abertos, né? Então, a página no Facebook, Rede Brasil de Masculinidades, é uma página que, como eu disse, foi aberta em 2011, então tem muitos materiais, vídeos, artigos, links de
movimentos de trabalhos tanto no Brasil quanto no exterior, porque a América Latina é muito forte nesse movimento das masculinidades, né? A gente tem muito a aprender com eles, também por conta da grave situação, né, que os países latinos atravessam em relação à violência contra a mulher, né? Então, tem esse espaço, que é a página, que está lá para qualquer pessoa, né, curtir e poder se beneficiar. Existe o grupo, que também é aberto para todos, que basta entrar em contato, no caso, pode entrar em contato pelo WhatsApp ou pelo próprio Messenger da página. No caso do WhatsApp da rede 21 999-598377, 21 999-598377, e demonstrar interesse em participar do grupo. E nós temos, temos o Instagram também, né, que tem bastante material interessante, e temos 2 grupos de WhatsApp. Um grupo aberto a homens, mulheres, que queiram pensar juntos sobre a questão da masculinidade tóxica, que queiram se nutrir uns com os outros para esse movimento. E um outro que acabou se caracterizando realmente por homens, com homens que estejam realizando trabalhos, ou trabalhos de pesquisa, ou ações ligadas a algum grupo, que é o grupo do WhatsApp que você faz parte, né? Então, basta entrar em contato, falar do seu desejo também, e de que trabalho está ligado, e a gente também pode acolher. Ainda existem algumas vagas dentro do grupo, que a gente também está pensando em ampliar para o Telegram, que tem um espaço ainda maior. Então, estamos vendo tudo isso, mas são possibilidades de participar, né? Ou de forma mais indireta, ou de forma direta, nesses vários espaços, né? Então, como eu disse, no grupo do WhatsApp é um grupo misto de masculinidades tóxicas, e esse outro que chama-se mesmo Rede Brasil, Rede Bandeira do Brasil de Masculinidades, que é mais específico para esses homens que estejam, é só para homens e para homens que estejam trabalhando ou pesquisando sobre as masculinidades. Então, são formas de adesão. A gente está sempre também muito interessado em saber os movimentos que estão surgindo, então, que as pessoas mandem para a gente, que a gente também sempre tenta divulgar, promover o que está acontecendo, os eventos, né, as pesquisas, os levantamentos que estão sendo feitos, a gente sempre faz circular, né, e o nosso desejo é religar o máximo de homens possível, tanto aqueles que estão no movimento de desconstrução das suas vidas pessoais, né, para que a questão da violência que afeta não só a mulher, mas também que mata o homem mais cedo, né? Que faz com que ele não consiga ir ao médico, que faz com que ele sofra mais acidentes no trânsito, faz com que ele não assuma, muitas vezes, o lugar de pai. Quer dizer, é muito tóxico esse lugar, né, que a sociedade nos impõe. Então, para esses homens que estão buscando essa desconstrução, existe espaço, e para aqueles que estão querendo algo mais efetivo, ações mais objetivas ligadas a essa conscientização das masculinidades, temos espaço para todos. Ah, maravilha, Eduardo. Eduardo, assim, queria te agradecer muito, muito mesmo. Aqui, assim, em Jundiaí, uma roda de homens é novidade, né? Começamos há pouco tempo, né? Eu lembro que quando nós começamos tinha outros 2 grupos, mas eram grupos ligados com o poder público, que trabalhavam com homens agressores, mas assim, um grupo aberto para conversar sobre masculinidade foi novidade. Eu acho extremamente importante que não só Jundiaí, mas todo mundo conheça esse espaço, porque apesar de nosso grupo ser novidade aqui em Jundiaí, a luta contra o machismo aqui já é uma luta bem antiga, né? Nossa cidade aqui tem movimentos feministas, né? Se não me engano, tem 3 ou 4 movimentos feministas, tem o movimento LGBTQI+, também, que vem travando uma batalha aí contra o machismo, que também, né, as mulheres, né, os homossexuais, trans, são grupos de riscos em relação ao machismo, né? Então, eles têm se articulado aqui, também realizado trabalhos incríveis, e a gente está entrando aí nessa luta também, né? Então, eu acho importante o pessoal conhecer esse trabalho, conhecer a rede, assim, o pessoal vê que tem outros grupos surgindo, que está se proliferando, grupos de homens, para ver que, né, às vezes o homem está lá, ele quer falar sobre machismo, pô, mas como era o meu caso, né? Para onde eu vou? Com quem eu converso? Ah, tem um monte de grupo, né? Tem espalhado aí no Brasil todo. Meu sonho é que cada cidade do Brasil tenha um grupo.
né, inclusive em aldeias indígenas também, né, enfim, onde for As possível, tenha crianças grupos, faltam muito crianças. com crianças e adolescentes, né? Nossa, sensacional, assim, eu estava até conversando com membros do nosso grupo aqui, que, assim, eu acho que um trabalho extremamente importante, um trabalho que eu gostaria de encabeçar no ano que vem, é um trabalho voltado a crianças, né? Eu não sei se você chegou a ver aquele livro que tem os 22 exercícios como que é o nome dele? Paul... Ah, é um americano, ele fez um livro com 22 exercícios, que inclusive o Papo de Homem fez um vídeo sobre, eu não Não, lembro, então, eu não lembro o nome dele, eu não lembro. Mas eu queria pegar aqueles exercícios e desenvolver um projeto para trabalhar com crianças da rede municipal, né, e convocar voluntários aqui, principalmente professores. Eu acho que, assim, que o pessoal que chega no nosso grupo, né, é um pessoal que tem uma cabeça mais aberta, né, um pessoal que está aberto para a desconstrução, né. Então é mais fácil trabalhar com esse público, né. Agora, se a gente fizer um trabalho com as crianças, a gente vai tacar o problema direto na raiz. Somente crianças mais novas, né, que estão ainda aprendendo sobre machismo. Né? Assim, eu já falando assim pelos meus próprios filhos, né, e dá para perceber que desde cedo eles já vêm com conceitos machistas muito fortes, né? Então, se a gente conseguir trabalhar com eles desde cedo, a gente vai ter um avanço muito grande daqui, sei lá, 10, 15, 20 anos. e Então, tem eu uma acho coisa que importante, né? Além da questão das crianças, que eu trabalho com educadores há 30 anos, né? Então, assim, a gente precisa desconstruir muitos preconceitos. Os educadores também acabam perpetuando muitos equívocos com relação a gênero, muitas generalizações, muita dificuldade de lidar com as diferenças, né? Com meninos que apresentem sensibilidades singulares, né? Há muito a ser feito dentro das instituições. Desconstrução dos educadores, das direções, um trabalho de sensibilização das famílias e obviamente, o trabalho direto sobre as crianças. Né? Acho que tem muita coisa para é, a gente fazer, porque, infelizmente, como diz Morin, nós somos possuídos pela cultura que a gente possui. Se a gente é ensinado desde a vida intrauterina a ser machista, né? Isso precisa de uma ação muito precoce e global, né? Para que a gente possa global. rever esses preconceitos, né? E poder realmente dar direito de existência às pessoas. Acho que isso é o que me deixa mais motivado de fazer esse trabalho, né? E eu acho que Eu pode acho, que nos leve a um movimento. A gente entender é, que isso tudo nos oprime a existir. Não a usar sim, rosa ou azul, chorar ou não, mas a existir. Isso é muito exatamente, exatamente. Eu acho que na educação, né, devia ser colocado em pauta, né, desconstrução do machismo, né, trabalhar com esses profissionais, né, fazer com que, inclusive os grupos, né, que estão surgindo, podem até contribuir com isso, né, fazer parcerias com esses profissionais de educação e vamos formar, né, oficinas, né, para desenvolver ferramentas para trabalhar as questões de masculinidade com os alunos, né, não só com os meninos, também com as meninas, né, trabalhar a questão do empoderamento, né, ensinar as meninas a se defender desses comportamentos abusivos, né, que muitas vezes o homem, os meninos, aqui em Jundiaí, eu lembro que teve uma situação que eu fui numa reunião na delegacia da mulher, que elas queriam desenvolver um trabalho em conjunto com a gente, e relataram a PM que estava lá, ela relatou para mim que teve numa escola aqui em Jundiaí, que eles formaram um grupo no WhatsApp, e os meninos, e para falar, assim, para incentivar, né, a combinar assédios, né, sexuais com uma certa menina. E aí, inclusive incluíram a menina no grupo, né? E aí começaram a assediar elas de várias formas, com assim, uma coisa totalmente bizarra. E aí ela foi até a delegacia da mulher, fez o boletim de ocorrência, todos estão sendo investigados. Então, assim, você vê que desde cedo, né, já é muito forte isso, né? Eu lembro que na minha infância também, eu desde de menininho já sofria com isso, né?
eu sempre fui mais quietinho, né, na minha. Aí, ah, você é gay, não sei o quê. Né, eu lembro que eu fui começar a namorar bem tarde. Aí, ah, você não namora porque você é gay, né? Sempre colocando, né, o fato de ser gay como algo pejorativo. Não é, né? Mesmo se eu fosse gay, tudo certo, qual é o problema, né? E sempre levando, né? Tudo relacionado à mulher, sempre trazendo de forma pejorativa, né? Tudo que é ligado ao feminino, tudo que faz, né, menção ao feminino, sendo tratado de forma pejorativa. E eu lembro que eu penei muito, assim, muito. Hoje eu fico muito feliz, né, de conhecer pessoas como você, né, pessoas como o grupo que hoje eu faço parte, né, que estão abertas para hoje, assim, nossa, para mim participar de uma reunião, poder falar sobre tudo isso, assim, é gratificante, né, gratificante ver, conhecer o trabalho de várias pessoas ali da rede, né, várias pessoas que sempre trazendo material muito importante, isso é extremamente gratificante, porque, assim, eu sei que no futuro, por exemplo, meu filho não precisa passar o que eu passei, né? Eu acredito que ele ainda vai passar, porque a gente ainda está engateando, né? Mas talvez não, né? Talvez não passe tanto. E talvez o neto, meu neto, já não sofra tanto. Então isso me traz uma gratificação muito grande. E assim, Eduardo, parabéns, viu? Continue sendo essa pessoa que você é. Vamos trabalhar junto aí para fortalecer a rede, para aumentar esse potencial, esse terreno fértil, né? Fertilizar mais ainda esse terreno e para que novas iniciativas, novas ideias e floresçam e a gente possa, né, contribuir, cada um da sua forma, para uma sociedade menos violenta, mais igualitária e onde a gente possa, né, ter orgulho, né? Assim, eu tenho orgulho do meu país é um lugar legal, né? Que hoje acho que falta muito isso, né? Hoje eu acho que é um sentimento muito comum, a gente não sente orgulho de ser brasileiro, né? Apesar do Brasil ter muitas coisas boas, né? Muitas iniciativas fantásticas, mas a gente vê tantos absurdos ainda, em governo, né? Lideranças religiosas, a gente vê um movimento conservador aí muito preocupante, né? Esse movimento conservador, ele quer estar no poder, ele quer usar esse poder para subjugar, né, aquilo que ele acha errado, né, aquilo que ele condena, e é preocupante, assim, é um cenário preocupante que a gente tem que unir forças para mudar. Eu acredito muito na união, nas parcerias, e estamos juntos. Aí, Eduardo, se você quiser fazer mais alguma consideração final, aí dá mais um recado aí para quem está nos acompanhando, para quem está assistindo a live. Só quero reforçar que a rede só existe porque vocês estão nela, porque nós estamos juntos, né? A rede só faz sentido quando nós estamos na religação, olhando para esse devir e tentando sonhar esse devir juntos, né? Então, para mim é uma grande alegria, eu agradeço demais esse espaço, me fez fazer uma viagem no tempo, né? E perceber, quer dizer, ainda mais intensamente as raízes que me ligam à rede, né? Eu hoje falo desse lugar, mas depois de toneladas de horas de terapia pessoal, porque é isso, eu nasci num momento muito desfavorável, onde os anúncios da televisão eram profundamente sexistas, onde eu me lembro que eu não podia sentar em Buda, eu tenho uma flexibilidade muito grande ainda hoje, e eu não podia sentar com as pernas cruzadas, porque meu pai achava que era uma posição inadequada. Então, havia uma vigilância dos corpos de uma maneira muito violenta, né? E preconceitos assim muito acirrados que faziam você não ter dúvida que você era anormal mesmo, né? Que você era uma pessoa abjeta, né? Então, depois de muitos anos de terapia, eu descobri que eu sou uma pessoa maravilhosa, como todas as pessoas são, né? E que sou uma pessoa que merece o amor e o respeito de todas as outras. Sendo quem eu sou, né? Não precisando ser alguém que a sociedade me impõe que seja. Então, isso para mim é tão precioso e eu vejo tanta destruição acontecer por conta das pessoas não terem nem essa certeza interna, né? Para poder impedir que realmente sejam massacradas, sejam esmagadas, né? Por um status quo que não vê realmente
não vê as vidas, né? Vê apenas esse lugar de poder, esse exercício de poder e de controle social, né? Então, eu fico muito feliz de ter começado esse movimento, de ter colocado a primeira pedrinha e ver o quanto essa rede ela pode realmente realizar junta, né? Isso me faz muito feliz, muito, muito orgulhoso também, né? Mas com a plena consciência de que a rede são os homens que a compõem, né? Eu, com uma rede na mão, não sou nada, não há movimento algum, né? Que é exatamente a beleza desse encontro, dessa convivência que a gente está produzindo, que pode gerar realmente uma mudança mais efetiva. Mas eu devo confessar que eu não esperava, ainda nessa vida, eu não sou uma pessoa religiosa, mas enfim, supondo que existem outras, que eu veria homens como você, por exemplo, movimentos como a gente tem dentro da rede. Eu só via violência vindo dos homens na minha direção e uma total incapacidade de pertencer a um grupo de homens. Então, para mim, é uma alegria, uma felicidade encontrar vocês, estar junto com vocês, produzir com vocês. É algo que me alenta a vida, né? Me alenta a minha existência. Então, muito obrigado, querido, por esse momento que eu pude Maravilha. ver esse movimento que eu amo profundamente, de todo o meu coração. Maravilha. A gente tem mais alguns minutinhos aqui, o Eduardo, para encerrar, você consegue assim listar as iniciativas que está rolando na rede? Teve o encontro, Sim. né, recentemente. Para o ano que vem, você consegue dar um A ideia panorama é que aí a do que gente está. faça pelo menos um encontro maiorzinho por ano, né? A gente fez em novembro do ano passado, em novembro desse ano, possivelmente em novembro de 2021, mas se Deus quiser presencialmente. A ideia é fazer também, não só no Rio, né? Mas nas cidades que a gente tem Sim. representação, né? Que tem vocês. Então tem São Paulo, tem Fortaleza, tem Natal, tem Brasília, tem Rio Grande do Sul. São homens de muitos lugares, então a ideia é disseminar fazer ele itinerante. As lives continuariam uma vez por mês, né? A ideia é continuar com as lives uma vez por mês para que as pessoas conheçam os membros da rede, que são maravilhosos, né? A questão das campanhas, para nós, é muito preciosa. Então, as campanhas que já foram feitas, inclusive, são resgatadas. Nós resgatamos a campanha contra a violência contra a mulher agora no Laço Branco também. Então, desenvolver mais campanhas. A intenção também, nós fizemos um grupo recente, onde a gente vai tentar pegar as grandes datas, né, e fazer uma desconstrução, porque a gente estava achando que essa questão do laço branco, laço azul, laço rosa, que a gente precisa repensar isso. Isso foi uma prerrogativa do Ramiro Gonzalez, que é um grande colaborador da rede. Então, nós estamos buscando fazer novos movimentos. E a ideia é prosseguir com todos eles e estar aberto a novas ideias, a novas parcerias, a novos movimentos, sempre respeitando essa delicadeza do grupo, essa diversidade, né? Não são todos que se engajam sempre em todos os movimentos, mas estamos juntos e nos apoiamos para que esses movimentos aconteçam, ora de um lado, ora do outro, ora mais pessoas, ora menos, mas a intenção é progredir e solidificar o máximo possível, no sentido não de enrijecer, né, mas de aprofundar, de enraizar cada vez mais com a ajuda de vocês, com certeza. Vamos torcer para que no ano que vem a gente não precise mais se preocupar com o coronavírus, né? A gente possa realizar esses projetos incríveis aí, inclusive a masculinidade boteca, que é uma ideia assim que eu achei fantástica, assim, fantástica, né? Porque a gente precisa, né, atingir esses espaços, né, onde o homem ainda não, ele não está pensando nisso, né? Às vezes o cara até tem abertura, né? Mas nunca ninguém chegou, ele deu um cutucão nele aí. Vamos falar sobre isso? Então, inclusive, né, Eduardo, eu acho que se alguém tiver alguma ideia, também tem abertura, né, que não faça parte da rede, né, se Ah, quiser trazer uma proposta, né, pelos perfis, né, pode encaminhar as ideias. Se tiver dúvidas também, né, pode também estar perguntando. E abertos. também, vamos torcer para que o ano que vem não seja tão esquisito como esse ano, né? Foi Com muito certeza. esquisito. Mas até que E todo. realizamos muito. Esse segundo evento ele foi belíssimo. Quem desejar ver está no YouTube da Rede Brasil de Masculinidades, na íntegra. E, inclusive, tem 2 lives também que a gente fez agora no final do ano, que valem a pena.
para quem desejar aprofundar um pouquinho aí, para conhecer um pouco mais a gente. E juntem-se a nós. No YouTube tem um canal também com esse material, né? Isso. A gente está colocando as Maravilha. lives que tinham sido feitas antes, mas tem o nosso evento, nosso segundo encontro. Também tem 2 lives que a gente fez mais recentemente. Maravilha. Bom, Eduardo, então, por hoje é só. Vamos, no ano que vem a gente pensa em mais papo aí, vamos trabalhar essa questão das lives. E uma boa noite para você. E a gente vai se falando lá no grupo e trabalhar junto aí para realizar esses projetos. Com certeza, querido. Obrigado por tudo. Músicas para todos, né? Que a gente mesmo trancadinhos em casa possa pensar num mundo melhor, num mundo mais solidário, mais livre, onde as pessoas tenham o direito de existir e que convivam, né? De forma harmônica, permitindo que a potência de uns agregue na potência dos outros. Né? Um beijo no coração. Exatamente, vamos sempre agregar. Outro, até mais. Obrigado, querido. Adorei o espaço. Bom, pessoal, obrigado aí para quem acompanhou. Então, no ano que vem, o HQS vai estar planejando uma série de lives, além do nosso grupo, nós temos um grupo no WhatsApp, onde a gente realiza encontros quinzenais, são encontros onde a gente conversa sobre algum tema específico proposto no grupo, e no ano que vem a gente vai ter também, a gente está pensando em fazer uma série de lives para trazendo temas, né, pessoas que dominam o assunto, para poder estar trabalhando essa questão de masculinidade aí de uma forma mais ampla. Então, gratidão e uma boa noite a todos.